Jeremias, o capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me a sua palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, eu te amo, te adoro, te glorifico por tudo que tu és. O meu coração queima pela tua presença. O meu coração encontrou um lugar, o ambiente propício para a revelação. Eu clamo a ti, Senhor, por um novo tempo. Eu clamo a ti que o Senhor nos pegue por dentro nessa noite. Que fale, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Alicerça dentro de nós a tua vontade, para que possamos entrar, Senhor, no sobrenatural. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória àquele que vive. O tema dessa mensagem é o poder da restauração. Nós precisamos entender o processo de Deus em meio à restauração. Como Ele fala, como Ele age. Restauração sempre vem sobre algo que se quebrou. E esse processo, ele nos traz estrutura e nos faz conhecer o coração do Senhor, entrar num nível de intimidade. Assim como em Ezequiel, capítulo 47, onde fala sobre o rio de Deus, eu quero fazer um paralelo entre Jeremias, o capítulo 18, que nós acabamos de ler, e Ezequiel, o capítulo 47, porque ambos estão falando da mesma coisa, de restauração. Aí você me diz: pastor, mas não estava falando da restauração de Israel? Queridos, a palavra do Senhor é atemporal. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra é sempre atual. E por isso eu creio que existe uma aplicação poderosa para os nossos dias. E eu quero fluir contigo nessa noite. Romanos, o capítulo 15, versículo 4 diz assim: Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Inclusive a genealogia que você costuma pular, tudo foi escrito para o nosso ensino. Qualquer dia desse eu vou trazer um estudo sobre a genealogia, mensagens que estão codificadas dentro da genealogia. Porque a palavra do Senhor é a carta de um pai escrita para um filho. Você pegou isso? A Bíblia você não pode ler como um escravo, como um pedinte. Você precisa ler a Bíblia como filho. Tudo muda. A visão é um outro óculos. A visão é muito mais ampla. O processo de Deus na restauração continua o mesmo. E é assim que Cristo santifica a sua igreja. É o processo de limpeza. Restauração fala de mudar de forma, de transformação, de ajuste, de conserto. Perceba que em Ezequiel capítulo 47 diz que era um fio de água que fluía debaixo do templo. Ezequiel teve uma visão, e nessa visão ele vê um fio de água que vertia debaixo do templo de Deus. Existia um homem que estava medindo e trazendo níveis. Então o primeiro nível que esse homem mediu foi 500 metros, e convidou a Ezequiel para ele entrar. Ele entrou, se apropriou desse nível. Então esse homem
da sua visão mediu mais 500 metros. Ele entrou. A medida mudou. No início era um fio de água e as águas estavam batendo nos seus artelhos. O que são artelhos? Calcanhares. Ele ouviu e interagiu com a visão, entrou mais um nível, mas agora as águas começaram a ficar mais profundas. Agora as águas estavam batendo em seus joelhos. O homem continuou medindo e chamando a Ezequiel para entrar mais um pouco. Mais 500 metros, e agora as águas estão na linha da cintura. Mais 500 metros, e agora eram águas profundas que ele não conseguia andar, precisava nadar. Depois, o anjo o trouxe de volta para a margem, e tudo estava transformado. O que é isso? Processo de restauração. Interação. A cada nível que ele entrava, ele estava sendo habilitado por Deus para viver uma nova dimensão. Eu quero dizer algo para você. Quando o Senhor te chama para entrar, você precisa interagir com o convite e entrar, porque Ele tem preparado algo novo para você. Algo que você ainda não conhece, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem novidade. Quando Ele te dá um nível, quando Ele te der uma medida, então só entra. Não procura saber o que vai acontecer, deixa Deus se revelar no processo. É tão bom quando a gente vive o processo. Quem vive o processo não perde a viagem. Quando você vai viajar, o que é mais gostoso? É chegar ao destino ou a todo aquele processo de arrumar as malas, passar pelos lugares? O Senhor, Ele quer fazer com que você contemple durante o processo, que você entenda o trabalhar de Deus em meio a tudo que Ele está fazendo. Amém, queridos? Aí você olha para Jeremias, esse texto que nós acabamos de ler, no versículo 2, o Senhor diz a ele: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O que é isso? Uma ação. Da mesma forma que aconteceu no rio de Deus, na visão de Ezequiel, aquele homem da visão chamando Ezequiel para entrar, ele tomou uma ação e interagiu com o processo. A mesma coisa em Jeremias, o capítulo 18, Deus estava dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo, eu quero ministrar o teu coração. A primeira ação é do Senhor, mas Ele requer de nós uma reação. Ação para salvar foi do Pai enviando o seu Filho. Agora Ele requer de nós a reação de receber a Cristo e viver a sua palavra. Entende que eu posso ficar onde eu estou, mas será que onde eu estou é a vontade do Senhor? Será que onde eu estou é tudo que Deus tem para mim? Ei, o Senhor não cessa de dar aos seus. Ele tem um inédito para você. Você pegou isso, querido? Ele tem um inédito, um novo, aquilo que ninguém jamais ouviu. Se você buscar entrar mais em Deus, em águas profundas, onde você não encosta mais os pés no chão, porque quando você encosta os pés, ainda tem a ver com aquilo que você pode fazer. A qualquer momento você pode voltar, mas quando você está em águas profundas, a correnteza do Espírito, Ele que te guia. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Dependência. Quando você entra na dependência de Deus, tudo muda. O processo é outro, a vida é outra. Deus te levanta e diz: agora, desce, porque eu quero te mostrar algumas coisas. Quando Deus fala com você, é sempre para que você possa se movimentar, para que você possa ter uma ação. Então Ele está dizendo: primeiro te levanta, esteja esperto para aquilo que eu vou falar ao teu coração. Ação, se levantar,
Deus sempre manda você se colocar de pé, porque Ele requer um movimento. Ele não fala com quem está sentado, Ele não fala com quem não tem interesse pelas suas coisas, Ele não fala com quem não quer interagir com o propósito. Então a primeira coisa é você ouvir a sua voz e se colocar em movimento, porque uma pessoa sentada não consegue andar, mas uma pessoa que está de pé, a próxima etapa é dar um passo. Então o Senhor sempre está dizendo: se coloca de pé, porque eu quero falar com você, eu quero que você se coloque na posição que é necessário para que você tenha a revelação. A revelação de Deus não vem de qualquer forma ou a qualquer hora, requer relacionamento. Para Abraão, essa ação foi sair da terra. Lembra? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E sempre os convites do Senhor parece ser estranho. Perceba, sai da tua terra, do lugar que é favorável, do meio dos teus parentes, fala de segurança, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele não sabia para onde estava indo. É sempre assim, quando você entra no rio de Deus, Ele te carrega, a correnteza é dele. Quando Ele te chama para dar um passo, você não precisa ficar preocupado se vai ter o chão embaixo, Ele vai colocar se for necessário. Aleluia, querido, porque caminhar com o Senhor é andar por fé. Nós não andamos por vista, não é pelaquilo que você contempla com os olhos, mas pela experiência de fé que você tem com teu Pai todos os dias. Para Jeremias, a ação foi descer a casa do oleiro. Então, para Deus aumentar o nível da revelação, você também terá que mudar de ambiente. Pegou isso? Para que você tenha um aumento de visão, você também terá que mudar de ambiente, porque uma pessoa sentada tem a visão limitada. Porém, se você se colocar de pé, a sua visão será muito maior. Não é assim, querido? Então essa é uma noite de nós nos colocarmos de pé, para entender o nível da revelação. E se o Senhor está dizendo: entra mais um pouquinho, nós precisamos entrar, porque conforme você vai entrando, a proporção da revelação vai se tornando cada vez maior, o nível vai aumentando. Perceba que quando você começou a sua carreira cristã, era umas lutinhas menor, uns capetinha menor, uns murinhos menor, não era assim? Mas parece que agora os monstros começam a aumentar, porque o nível da revelação, onde você está entrando agora, as tuas experiências com o Senhor, requer que você possa tomar posse de um ambiente maior, e no ambiente maior também as fortalezas serão maiores, os inimigos também serão maiores, os monstros irão aumentar. Mas eu quero te dizer algo: Ele venceu, e Ele disse que eu e você também poderemos vencer, porque nós vencemos pela vitória da cruz. O que eu recebo está ligado ao ambiente que eu vivo e à posição em que eu estou. O que nós estamos recebendo diz respeito totalmente onde você está, porque Deus não deixa com que criança administre herança. Enquanto o herdeiro for menino, e nada é diferente de um escravo, mesmo que seja senhor de tudo. Sabe o que Deus quer? Que você saia do lugar que você está, quebre essas prisões, essas amarras que estão ligando as tuas pernas e os teus pés, e declare: eu sou livre para viver o sobrenatural e o extraordinário. Eu entro nesse lugar, e agora eu declaro: Senhor, eu estou disponível, meu coração está sedento, eu estou interagindo com a tua voz, então Senhor, pode liberar sobre mim, eu estou me movendo, mesmo aos pedaços, mas por favor, saia da inércia. Deus não trabalha com quem está parado. O Senhor quer liberar a herança para que você possa desfrutar, mas você só vai poder desfrutar da herança se você sair do nível de menino e começar a amadurecer na fé, se tornar homem grande. Porque criança não sabe o valor das coisas. Por isso que sentado na zona de conforto, administrando a mesmice,
nada muda. Enquanto eu não ficar de pé, não mudar de posição, eu não terei a revelação do plano de Deus. O que é revelação, pastor? Revelar a ação. Você vai caminhando e cada dia Deus vai se revelando. É como se fosse um quebra-cabeça. Ele vai te dando indícios, uma peça a mais, e você vai entendendo. Lembra quando você lia a Bíblia e você não entendia nada e dizia: Espírito Santo, eu não entendo. Mas conforme você vai recebendo a palavra de Deus, dia a dia, com a experiência, vindo para o culto, sendo ministrado, você volta naquele texto e agora tem bagagem, e diz: meu Deus, agora eu entendo. O que é isso? Revelação, amados. Os filhos vivem por revelação. Quem está sentado, conformado, não pode viver o nível do sobrenatural. No versículo 3 do capítulo 18 de Jeremias diz assim: desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Quando o profeta ele desce, ouvindo e interagindo com o propósito, o oleiro já estava fazendo a obra. Quem é o oleiro? O Senhor. E diz: o vaso é a casa de Israel. Vamos aplicar para a nossa geração. O Senhor Deus é o oleiro e nós somos o vaso. E diz, o texto diz, que quando Jeremias chegou à olaria, aquele lugar da confecção do vaso, o oleiro já estava fazendo a sua obra. Ei, o que Deus tem na sua vida não está no passado. O que Deus tem para realizar na sua vida já está pronto. Você pegou isso? Queridos, quando o profeta chega, o oleiro já está com a mão no vaso. Ele já está dando forma àquela obra. Nós ficamos preocupados achando que Deus se atrasa. Mas será que Deus não está me vendo? Eu tenho clamado e parece que nada acontece. Deus, Ele não se atrasa. O tempo dele é perfeito. Nós que somos apressados, a obra que Deus tem para realizar já está em processo, porque a restauração já começou. Aleluia! Já começou. Irmãos, regeneração é diferente de restauração, porque regeneração fala de gerar de novo. E o que é isso? Gerar de novo é mudança de essência. Foi o que aconteceu na cruz, quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e nós aceitamos a Cristo e o seu sacrifício. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. O que aconteceu? Regeneração, mudança de essência. Nós fomos gerados de novo, por isso o novo nascimento. A restauração fala de conserto, fala de mudança de forma, mudança de estrutura. Diga comigo: restauração é mudança de estrutura. Isso é restauração. E nós precisamos clamar pela restauração em nossos dias. Clamar pelo poder de Deus, para que possa restaurar a nossa história, a nossa geração, a nossa família, o nosso casamento. Nós precisamos entrar debaixo da mão do Senhor e deixar Ele nos tocar. O Senhor quer tocar a sua vida nesta noite. Ele quer tocar em lugares que você não gosta de mexer, porque é justamente esse lugar que precisa mudar de forma. Deus está tocando estruturas aqui, Ele está te fazendo de novo. Ei, mas a essência continua a mesma. Você foi gerado na cruz, mas precisa de renovo. Eu preciso ser renovado, eu preciso ser restaurado. Esse é o processo de limpeza que Deus age no meio da sua igreja. Ainda que o vaso quebre, o barro não é jogado fora. As pessoas querem o resultado da restauração,
mas não querem viver o processo dela. Eu vou repetir, as pessoas querem o resultado da restauração, mas não querem viver o processo dela. Por quê? No resultado, é casa abençoada, filhos vivendo um tempo de bênção, é o casamento já vivendo o toque do Senhor, o casamento já está de pé, isso é o resultado, mas nós desconhecemos muitas vezes o processo. Por quê? Porque nós já queremos sair do momento da quebra, direto para o resultado, mas assim como para você quebrar foi um processo, para você ser restaurado também. Então, aprenda a viver o processo da restauração, porque ninguém se perde do dia para a noite, ninguém cai de uma vez só, ninguém se quebra do dia para a noite. A pessoa vai se perdendo, ela vai se quebrando. E assim como isso não acontece do dia para a noite, a restauração de Deus também não acontece do dia para a noite, porque Ele quer com que você entenda cada passo, ou seja, os erros que você teve, que cometeu, o Senhor aponta e diz: meu filho, você não pode mais fazer isso. Sabe por que você rachou? Por causa disso. Então Deus vai nos orientando no processo, e se você quiser perder esse processo, se você não aceitar o processo, você não pode usufruir de um resultado, porque quem quer viver resultado sem processo, não é a restauração de Deus que estão vivendo, é a interferência do homem. A gente vai caindo, a gente vai quebrando dia a dia, e a indiferença ao toque do Espírito Santo é que nos faz rachar. Rachadura vem de pressões externas. Pega isso. A palavra do Senhor diz que Ele colocou um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Existe uma verdade nesse texto. Esse tesouro é o Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, vasos de barro, sem aparência, frágeis, sujeito a quebras. Não é assim nesse mundo? Nós sofremos pressões, rachaduras, deformações, por isso precisamos da restauração de Deus. A restauração tem a ver com a mão de Deus tocando seus filhos e ajustando, trazendo o conserto, mudando a forma, tocando a estrutura. Se você permitir nessa noite com que Ele te toque, justamente onde está trazendo peso sobre as suas colunas, Ele irá corrigir o curso da sua vida, Ele irá fazer com que as suas colunas sejam reparadas, porque tem pessoas que estão sobrecarregadas, estão trazendo um peso que não são seus, estão com uma mochila que precisam abandonar e deixar aos pés do Senhor, porque senão vai rachar, vai quebrar, você não tem estrutura para isso. Tesouro em vaso de barro, porque a excelência do poder vem dele. Sabe, o que mantém o vaso não é o que acontece fora, mas é o tesouro que está dentro. Quando a pressão vem de fora, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, Ele te suporta, Ele te segura, Ele te sustenta, diz: você não vai quebrar, eu sei que você é frágil, eu sei que você é de barro, que você é suscetível, mas eu estou aqui contigo, até a consumação dos séculos. E a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo: vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o Consolador, o Ajudador. O ajudador é aquele que te protege. Nós carregamos um tesouro em vasos de barro. Sabe por que as pessoas, famílias e gerações estão quebradas? Porque têm ouvido a voz do Senhor e estão indiferentes. Todas as vezes que você ouve a voz, você ouve a ministração do Espírito Santo e não faz nada,
algo morre dentro de você. Você para de fluir. E o pior é que tem pessoas que elas estão funcionando, mas pararam de fluir. Funcionar é fácil. Você aprende. Agora fluir, você precisa do Espírito Santo. E Ele está fluindo nessa noite. Você sente o toque dEle. Eu profetizo que Ele vai curar o teu coração. Ele está restaurando as nossas vidas. Ele está mudando a forma. Aquilo que nós achávamos que deveria ser de um jeito, Ele está vindo pelo outro lado e nos surpreendendo. Ele quer pegar você e andar contigo e te mostrar: filho, olha o que eu estou fazendo de novo, vem cá. Eu preciso que você saia dessa inércia. Eu preciso que você se levante, que você se coloque de pé e veja o meu agir. Dê espaço para Deus agir, querido. Indiferença é terrível, porque significa que você não importa, independente do que a pessoa faça, isso não te afeta. Uma geração que quer remendo e não renovo. Sabe, o remendo fala de improviso, o remendo fala de colar. Deus não cola vasos. Deus não improvisa na restauração. Quando Ele te toca, é para te fazer de novo. Ele coloca a estrutura velha para baixo e renova, aproveitando a essência. Ele não joga o barro fora. A matéria-prima continua a mesma, porém a forma do vaso muda. Então, se você hoje vive o poder do Evangelho, a tua vida tem que ser diferente. Você assumiu uma nova forma. Então viva esse novo tempo. Deixa Deus gritar no seu coração, trazendo diretrizes. Estamos ouvindo muitas pessoas e muitas coisas. Que o mundo se cale e que o Senhor nos dirija. Nós estamos na dependência do Espírito, amém, queridos? Nós não queremos remendo. Nós não queremos improviso. Eu não quero andar com uma super bonder no bolso, sempre colando alguma coisa. Eu quero o toque do meu Senhor, ajustando todas as coisas, colocando em ordem aquilo que saiu do prumo. E Ele está falando nessa noite. Já o renovo é diferente. O processo é totalmente diferente, porque renovo é abrir mão do velho para receber uma nova forma. Diga comigo, renovo. Vocês comeram hoje? Renovo é abrir mão do velho para assumir uma nova forma. É isso que é renovo. Você abre mão daquilo que estava comprometido, daquilo que estava rachado, para assumir uma nova forma. E essa forma não tem padrões humanos. Essa forma não tem a ver com o que o irmão está dizendo, ou com o que A e B declarou sobre você, porque você não é o que ouve, você é o que declara. É o que sai da sua boca que muda a sua vida. O Senhor quer que você profetize no meio do vale de ossos secos. É muito fácil dizer que está tudo ruim. É muito fácil dizer que não tem mais jeito, e sentar na cinza e começar a raspar a cabeça, rasgar as vestes. Ei, mas hoje é noite de declarar: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, aleluia. No eu vim do ventre da minha mãe, no para lá eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É adorar em qualquer circunstância, e saber que quando Deus toca, é para mudar, é para ajustar. E coisa boa é quebrar na mão do Senhor. Coisa boa é quebrar na mão do oleiro, porque ele sabe a forma que o vaso precisa ter. Tem gente que está quebrando no mundo, por isso está frustrado, decepcionado. Nós precisamos levantar a bandeira do reino de Deus, um tempo de restauração, de renovo sobre o povo. O texto diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro, não diz como, diz que foi quebrado. Eu já vi mensagens onde pregadores diziam que o oleiro levantava, criava a sua obra, levantava o vaso, mas depois
Ele mesmo quebrava. Eu não vejo sentido em uma obra assim. Mas por que, pastor, que o vaso se quebrou? Existe uma verdade que nós precisamos entender. Se não foi Deus quem quebrou, por que o vaso quebrou? O homem não quebra porque Deus quer, mas sim porque tentou assumir uma nova forma. Todas as vezes que no processo da restauração tem interferência do homem, quando o homem coloca a mão, Deus tira, porque Ele não divide a sua glória com outro. A obra do começo ao fim tem que ser dele. Sabe, amados, a gente às vezes transfere o problema para A, para B. Eu estou desse jeito porque eu me frustrei na igreja. Estou desse jeito porque a minha família não me ama. E sempre tem um monte de problemas, sempre tem um monte de coisas que jogam ao rosto. Mas isso é para de alguma maneira tentar disfarçar aquilo que ela sabe que está fazendo. Porque quando nós estamos vivendo durante o processo da restauração, não é você quem faz, é Deus. Mas todas as vezes que a gente quer parar aquilo que Deus está fazendo, interferir no que Deus está fazendo, nós estamos assumindo uma nova forma, e Deus não vai entrar naquilo que nós estamos fazendo. Somos nós que entramos na vontade do Senhor. Amém, queridos? O homem quebra quando tenta viver fora da sua identidade. Você foi chamado para ser filho de Deus. Quando você volta para o mundo, você volta como escravo. Por isso que as pessoas estão quebrando, porque não conhece a sua identidade e tenta viver algo fora do padrão de Deus. Mas quando volta para a mão do oleiro, para a mão do Senhor, e Ele começa a ajustar, dizendo: meu filho, o lugar para você ser reparado, restaurado, consertado é nas minhas mãos. Então deixa eu fazer, deixa Deus agir. O homem quebra quando sai daquilo que Deus planejou. Deus não erra, certo? Amém? Deus não erra. Então, se você casou na vontade de Deus, você não vai quebrar. Se você começou um negócio na vontade de Deus, você também não vai quebrar. Então, se quebrou, foi porque em algum momento você assumiu uma outra forma. Houve uma deformação. Mas eu tenho uma novidade para você. O Senhor está agindo. E o Senhor está te chamando para interagir com propósito. Porque existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade perfeita de Deus. Grava isso. Na vontade permissiva de Deus é quando o homem quer colocar a mão onde não foi chamado. É quando o homem quer interferir no processo. É quando você acha que está demorando. E aí você diz: Senhor, eu vou te dar uma ajudinha. Eu vou dar um jeitinho brasileiro na situação, mas é só um pouquinho. Você quer pegar atalho? É nesse momento que você quebra. É nesse momento que você deforma. E por isso é necessário voltar para a mão do oleiro, porque ele quer te fazer de novo. E existe a vontade perfeita do Senhor. Na vontade perfeita, o homem descansa no amor de Deus. O homem confia que o oleiro sabe a forma certa de dar ao vaso. Confia, queridos. Todo o processo de restauração é doído. Colocar um osso no lugar dói, não dói? Mas é necessário? Então, quando o Senhor Ele está ajustando, consertando, no começo dói, mas lá na frente nós iremos viver um nível sobrenatural. Sabe por quê? Porque quando Deus toca, é para sarar por completo. Quando Deus restaura, é para que você possa assumir uma nova forma, uma estrutura diferente. Tá, mas se o vaso quebrou, acabou? Não, tem esperança. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará. Se tem raiz, tem renovo. Independente da terra que você esteja,
Se tem raiz, ainda existe renovo. Tem esperança. O oleiro pode começar de novo. Quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, ele começa de novo. Existe um recomeçar em nossas vidas, aleluia. Existe um recomeço. Deus está dizendo: eu posso recomeçar, eu posso fazer de novo. Ah, pastor, mas não deu certo. Ele pega com cuidado aquilo que não deu certo. Ele pega o vaso, aquele vaso que estava rachado, e ele refaz, pegando a matéria-prima que já existia. Porque aquilo que ele colocou dentro de nós, a essência, continua. Só foi uma mudança de trajetória. Todas as vezes que nós mudamos a trajetória, todas as vezes que nós queremos um atalho, nós assumimos uma outra forma, o vaso se torna deformado. E a restauração vem corrigindo aquilo que foi deformado. No versículo 4, diz assim: contudo o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Você não é descartável. Eu vou repetir: você não é descartável. Deus insiste em você. Deus te ama, amado, e o seu amor é incondicional. Independente da situação que você esteja enfrentando, ou que você tem visto, ou onde você está, o Senhor não te descartou. Ele insiste em você, porque existe um plano sobre a sua vida, e a palavra do Senhor irá se cumprir totalmente, porque a sua palavra não volta vazia, cumpre todo o propósito, amém? Aleluia. Mas agora, quando ele faz de novo, não tem mais interferência do homem, é segundo a sua vontade, é segundo os seus desígnios. Assim acontece em Ezequiel capítulo 47, onde nós começamos a ler. Diz que depois que o profeta entrou no rio, ele passou por todo o processo, onde as águas davam nos artelhos, joelhos, lombos, e eram águas profundas. Quando aquele homem da visão traz de volta ele à margem, está tudo diferente. Quando acontece uma mudança no processo, o que é isso? Restauração, renovo. O texto diz: agora tinha muitas árvores. Um lugar que era deserto, agora passou a ter abundância de árvores. Por onde o rio passava, tudo ganhava vida. Era um fio de água que fluía debaixo do trono. Esse fio de água, que depois se transformou num rio, onde ele passava, ele curava, ele liberava vida. O mar morto é morto porque tem ausência de vida. Ele é 10 vezes mais salínico do que um mar natural, por isso que não sobrevive nada ali. Mas a palavra do Senhor diz que conforme essas águas iam tomando proporções cada vez maiores, onde essas águas passavam, curavam as águas do mar morto, e começaram a ter peixes, declarando: haverá ali pescadores. Se tem pescadores, tem peixes. Isso é profético. Isso é profético porque a restauração está acontecendo nesses dias, onde o Senhor liberou água sobre a terra, e essa água está tocando a todos, produzindo vida. Agora tem árvores. Também esse rio, essa água que vem do trono, está tocando a todos de tal forma que os pescadores têm o que pescar. O Senhor está dizendo nessa noite que os pescadores somos nós, a igreja. O Senhor está equipando a sua igreja para que possa lançar as redes, e todos aqueles que estão lá fora, que ouvem o Evangelho, serão curados e tocados, serão salvos em nome de Jesus, amém? Então lança a rede, porque o rio de Deus já está sobre nós, e está produzindo vida. Vida. Haverá pescadores ali, e o texto diz: e todo tipo de espécie de peixe, tribo, povos e nações.
Ei, haverá todo tipo de peixe, toda espécie. A salvação, o avivamento tocando todo mundo, independente da língua, da raça. O Senhor está derramando chuva sobre os sedentos, Ele está alimentando os famintos. E diz mais, Ezequiel capítulo 47, versículo 12 diz assim: então junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. Grava bem isso: a sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá. Olha que verdade tremenda. A sua folha não murchará. O que faz a folha murchar? A exposição a um ambiente adverso. O que faz um fruto apodrecer? Ele não ser colhido dentro do tempo. Aqui está carregando uma verdade. Aqueles que estão sendo tocados pelo rio, as suas folhas, eles não murcharão. Sabe por quê? Eles não estão mais expostos ao mundo, eles estão diante do trono, eles estão diante da glória de Deus. E mais, o seu fruto não apodrece, porque ele dá fruto na estação própria. Tudo que faz ele prospera. Aleluia, Salmos o capítulo 1. Bendito é o homem que teme ao Senhor, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que faz prospera. Ora cantarabachou. Oh Espírito Santo, eu profetizo que a sua folha não vai murchar. Ei, eu profetizo que a sua folha não vai murchar. Eu profetizo que o seu fruto não vai apodrecer. Glória a Jesus. E continua dizendo: e produzirão novos frutos todos os meses. Todos os meses. É uma frutificação abundante. Significa que você está produzindo na estação própria. Quem produz na sua estação está sempre sendo renovado. Você olha para uma árvore no outono, você diz assim: ixi, acho que não vai dar nada. Daqui a pouco ela começa a passar pelo processo, passa as estações, e agora as folhas começam a ficar verde, e ela se prepara de novo para gerar. Assim somos nós, queridos. O Senhor está nos preparando, porque nós, em nome de Jesus, iremos dar fruto na estação apropriada. Ah, pastor, por que eu não estou prosperando em alguma coisa? Porque você não está frutificando na tua estação. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que dá o seu fruto na estação própria, tudo que faz prospera. A primeira coisa, quando você estiver fazendo algo que tem muita confusão e tem força, para tudo e volta para o propósito e vai orar. Peça para o Senhor: será que eu estou frutificando na estação própria? Será que isso é para mim? Será que isso tem a ver com a minha natureza? O texto continua: porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Olha o que é isso. Nada vai se perder na sua vida. As folhas serão unguento para sarar. As folhas irão sarar as nações. Aquilo que você carrega consigo, o poder da palavra, ao transmitir a outras pessoas, você vai curar vidas, você vai salvar, você vai tocar pelo poder que há no nome do Senhor. E diz: e os seus frutos serão alimento. As pessoas vão comer daquilo que você está gerando. Nada vai cair no chão. A folha é remédio e os frutos são alimento. Eu quero que você se coloque de pé.